Olá pessoal, nesta videoaula veremos um passo a passo para habilitar o controlador PID no inversor de frequência CFW300. A aplicação controlador PID pode ser utilizada para fazer o controle de processo em malha fechada, que basicamente compara o setpoint de controle, que é o valor desejado, com a variável de processo, atuando na rotação do motor, com o objetivo de eliminar qualquer diferença entre essas variáveis. No CFW300, esta função está agregada ao PLC incorporado, chamado de Soft PLC, e para isto precisa de uma parametrização específica. Antes, é importante lembrar que esta parametrização pode ser usada somente a partir da versão de software 1.30. A seguir, utilizando uma maleta didática, vamos mostrar a parametrização do CFW300 para controlar a variável pressão na saída da tubulação de um sistema de bombeamento. Considerando que o inversor de frequência CFW300 está com a parametrização de fábrica e os dados de placa do motor inseridos no inversor, daremos início à parametrização. É recomendado seguir exatamente os passos apresentados. Acessando o P903, onde é definida a aplicação que será executada, vemos nesse caso que o próprio padrão de fábrica já é 1, que é o aplicativo controlador PID na função Soft PLC. Na sequência, devemos ajustar o P901 em 1, que irá executar a aplicação da Soft PLC. No próximo parâmetro, vamos definir o tipo de ação do controlador PID, que pode ser direto ou reverso. Nós vamos utilizar o P928 em 1, que é ação direta, ou seja, um aumento de velocidade do motor trará um aumento na variável de processo, em outras palavras, na pressão. É importante lembrar que ao alterar o conteúdo do P928 de 0 para 1 ou 2, com o aplicativo rodando, será feito um carregamento automático de valores para uma série de parâmetros relacionados ao PID. Essa relação dos parâmetros pode ser observada no manual de programação. Na sequência, devemos ajustar a velocidade mínima e máxima de operação. O P133 vamos ajustar em 10 Hz e P134 em 60 Hz. A partir de agora, deve-se definir o modo de operação. Acessando o P220, para esse exemplo vamos manter em 0, que é o modo somente local. Na sequência, P221 em 12, que é a referência de velocidade em local pela Soft PLC. Próximo parâmetro é o P224 em 1. Isso significa que o comando girapara será através de uma das entradas digitais. Dando continuidade, atribuímos a entrada analógica AI1 à função variável de processo, ou seja, P231 em 17. Nesse exemplo, essa variável é a pressão da tubulação. O P233 em 0 define que o tipo de sinal analógico que o inversor recebe do processo é de 0 a 10 volts. Lembrando ainda que você pode ter outros sinais, como 4 a 20 mA. Nesse exemplo, teremos duas entradas digitais. A entrada DI1 com a função girapara, ou seja, P263 em 1. E a outra entrada digital será a DI2. Observe que quando habilitado o PID, o P264 recebe o conteúdo 50, que é a função manual automático. Ou seja, quando esta chave estiver em manual, a velocidade é controlada pelo usuário e em automático pelo controlador PID. Voltando aos parâmetros da Soft PLC, devemos informar os valores mínimos e máximos da variável de processo ligado à entrada analógica. Portanto, o P922 em 0 como valor mínimo e P923 em 4 como valor máximo, teremos uma variação de 0 a 4 bar. Agora vamos para o setpoint de controle em modo automático, ou seja, P911. Nesse exemplo, vamos considerar 2 bar, lembrando sempre que precisa estar entre os valores mínimos e máximos. Vamos ajustar também o P918 em 30 Hz, que será a referência de velocidade do inversor
quando o PID estiver em modo manual. Em outras palavras, quando a entrada digital 2 estiver aberta, teremos os 30 Hz de referência de velocidade. Na sequência, para esse exemplo, vamos desabilitar os alarmes de nível baixo e alto da variável de processo. Para isto, acessamos o P924 e P926 e colocamos o conteúdo dos parâmetros em 0. Após realizada a parametrização do inversor, faremos a simulação de um sistema de bombeamento. O potenciômetro analógico conectado à entrada analógica 1 fará o papel do nosso transdutor de pressão. Ele está instalado no cano de saída da bomba. No P916, podemos monitorar a variável de processo, que é de 0 a 4 bar. Temos nessa maleta 4 entradas digitais. A entrada digital DI1 foi parametrizada para gira-para, e a entrada digital DI2 está parametrizada para manual automático do PID. As demais entradas nesse exemplo não estamos utilizando. Então vamos acionar o motor através da entrada digital DI1, nosso gira-para. E inicialmente estamos operando com o PID em manual, ou seja, DI2 aberta. A referência de velocidade é parametrizada no P918, que para esse exemplo ajustamos em 30 Hz. Lembrando, se necessário, o usuário pode ajustar a velocidade do motor de acordo com o processo. Então agora, imaginando um processo real, onde a velocidade do motor faz com que aumente a pressão do sistema. Podemos verificar isso na variável de processo, P916, onde estamos simulando que o potenciômetro é o nosso transdutor de pressão até atingirmos o valor desejado de 2 bar. Então podemos passar o PID para modo automático, fechando a DI2. Como o valor desejado P911 está igual ao valor medido no P916, a velocidade do motor permanece a mesma no P917, onde apresenta o valor de saída do controlador PID em percentual. Se preferir, pode-se ainda monitorar no P2 a velocidade de saída para o motor em Hz. Supondo agora um processo real, onde a pressão medida do sistema, que é a variável do processo, cai em relação ao valor desejado. Observe que acontece um aumento de velocidade do motor. Esse aumento de velocidade do motor provoca um aumento de pressão no sistema. Essa pressão é aumentada até termos novamente o valor desejado igual ao valor medido. Acontecendo a condição contrária, onde a pressão medida passa do valor desejado, o inversor de frequência irá diminuir a velocidade do motor. Essa diminuição de velocidade trará uma redução de pressão até novamente termos o valor desejado igual ao valor da variável de processo. Em nossa demonstração, mantivemos os ganhos de fábrica no inversor. Porém, é importante destacar que o ajuste dos ganhos do PID é um processo que requer algumas tentativas para atingir o tempo de resposta desejado. No manual de programação do inversor, há um capítulo relacionado ao PID, onde são sugeridos valores dos ganhos para alguns tipos de grandezas. Essa foi a conexão de controle realizada em nosso exemplo, onde utilizamos a DI1 como gira-para e a DI2 como manual automático. O nosso transdutor de pressão foi simulado pelo potenciômetro analógico conectado à entrada analógica AI1. E aqui está o passo a passo da parametrização realizada no exemplo, com o parâmetro, descrição e conteúdo utilizado em cada parâmetro. Mais informações sobre esta função ou outras informações dos inversores VEG, consulte os manuais disponíveis em nosso site e acompanhe nosso canal no YouTube. Muito obrigado e até a próxima.